Um número binomial é um número que é representado sempre entre parênteses, tem um númerozinho em cima, tem um númerozinho embaixo. Eu vou representar aqui como nk. E na verdade, ele é calculado fazendo fatorial do número de cima sobre o fatorial da diferença entre o de cima e o de baixo, n menos k fatorial, e o fatorial do número de baixo, k fatorial. Então, sempre que eu estou fazendo um número binomial, eu estou fazendo esse cálculo. O que, se você se lembra um pouquinho de análise combinatória, é a combinação de n, k, k. Combinação de n elementos agrupados em grupos de k elementos. Na verdade, então, um binomial, número binomial, é uma forma diferente de escrever uma combinação. Existe para poder definir o binomial, existe uma condição de existência. Esse número n e esse número k tem que ser números naturais, então pertencem ao conjunto dos números naturais. Não só isso, o que mais tem que acontecer? O número k tem que ser menor ou igual ao número n. Não existirá um número binomial se o número de baixo for maior do que o número de cima. Então, essas duas coisas aqui definem aquilo que a gente chama de condição de existência do número binomial. Isso tem a ver também com a combinação. Você não pode querer fazer grupos de k elementos se o k for um número maior do que o total de elementos n que você tem. Então, uma forma de você lembrar é pensar que, no fundo, isso aqui é uma combinação. Você não pode ter mais elementos no grupo do que os elementos que você tem à disposição. Você tem um total de 5 amigos, você quer fazer grupos de 6 amigos? Não faz sentido. Então, o número de baixo é, no máximo, igual ao de cima. Então, ele tem que ser menor ou igual. Lembrando, n e k são números naturais. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu esteja calculando um exemplo. Eu quero calcular o número binomial 10, 8. O que eu vou fazer? Vou aplicar a formulinha. 10 fatorial sobre a diferença 10 menos 8 são 2 fatorial e o número de baixo 8 fatorial. Se eu for resolver isso, eu vou abrir o 10 até chegar em 8. Então eu tenho 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Parei aqui. Sobre o 2 vezes o 8 fatorial. Eu já tirei o fatorial do 2 aqui, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E aí eu tenho o 8 fatorial simplificado com ele mesmo, vai dar 1. E tenho o 10 que dividido por 2 dá 5. Portanto, eu posso afirmar que o binomial 10, 8 é igual a 5 vezes 9, 45. Disso aqui, dessa definição e desse cálculo, vem uma outra conclusão ou uma consequência, e o que algumas pessoas dizem como propriedade, que seria o cálculo do binomial 10, 2. O que é o binomial 10, 2? Se eu for fazer o cálculo, vai ser 10 fatorial, fatorial do de cima, sobre o de cima menos o de baixo, 10 menos 2 dá 8. Então fica 8 fatorial. E o de baixo, fatorial, 2 fatorial. Note que este valor é exatamente o de cima. Você só mudou a ordem do produto do denominador. 8 fatorial vezes 2 fatorial ou 2 fatorial vezes 8 fatorial vai dar na mesma. E, portanto, esse valor é o mesmo 45. Então eu posso olhar para esses dois, esse binomial e dizer o 10, 2 é igual ao binomial 10, 8.
Mas por que eles são iguais? Porque o número de cima é o mesmo e porque a soma dos dois de baixo dá o de cima. Então eu posso falar que o 10,3 é igual ao 10,7? Claro, porque 3 mais 7 vai dar o 10. Ah, mas se eu pegar outro número em cima, sem problema algum. Vamos falar que aqui eu tenho 21. E aí eu vou escolher o número 10. O binomial 21, 10 vai ser igual a quem? Ao binomial 21 e 11. Por quê? Os números de cima são iguais e a soma dos dois de baixo dá o de cima. Isso sempre vai ser igual. Tanto esses dois quanto esses dois são chamados binomiais complementares. Vou anotar isso aqui para você. Esses são binomiais complementares. Complementares. Isso sempre acontece com binomiais que têm o mesmo número em cima e cuja soma dos de baixo dá o de cima. Então, escrito de outra maneira, eu posso afirmar que um binomial nk é igual ao binomial n menos k. Se você reparar, somando o k com n menos k, o k com menos k vai embora. Quem sobrou? O n, o número de cima. A soma dos dois de baixo tem que dar o de cima. Isso é a definição de binomiais complementares. Toda vez que a gente fala em binomiais complementares, você tem que lembrar, os números de cima são iguais e os números de baixo somados dão o de cima. E os binomiais complementares sempre são iguais, têm o mesmo valor. Veja lá no nosso exemplo. Existe uma outra coisa a respeito de binomiais que você pode ter que guardar, ter que lembrar, que tem a ver com o triângulo de Pascal. Essa é chamada relação de Stiefel. Eu vou anotar aqui e vou sugerir que você veja a explicação na aula de triângulo de Pascal. Relação de Stiefel. Ela ajuda a gente a fazer vários cálculos associados a somas de números binomiais quando seguem um certo padrão. Eu vou mostrar aqui e, de novo, vou deixar indicado que você assista na aula de triângulo de Pascal. Eu vou falar, se eu tenho um binomial nk e eu quero somá-lo ao binomial nk mais 1. Então você está somando dois binomiais que o número de cima é o mesmo e que o número de baixo é um sucessor do outro. O resultado dessa soma, eu não preciso fazer as contas, eu tenho essa relação dada pelo Stiefel, que já diz para mim que o resultado vai ser o binomial n mais 1, k mais 1. Se você vir lá na aula de triângulo de Pascal, isso fica muito mais fácil. Claro, dá para desenvolver isso com fatoriais e concluir isso, sim, mas se você olha lá para a aula de triângulo de Pascal, isso fica muito mais simples associado à construção do triângulo de Pascal. No entanto, você vai acabar tendo que decorar isso aqui, lá talvez fique um pouco mais fácil de você entender. Bom, por enquanto é isso.